Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma das primeiras medidas que o Trump anunciou já na sua nova administração. Ele vai sair do Acordo Climático de Paris. Excelente medida isso. Como eu já falei para vocês, não é que a gente esteja negando o aquecimento global. O aquecimento global existe sim, é uma coisa preocupante. A questão é a solução estatal para esse aquecimento global, que é totalmente idiota. Esse Acordo de Paris não resolve problema nenhum. O Trump já saiu desse Acordo de Paris em 2017, no primeiro mandato dele, e já prometeu agora que vai sair de novo e parece que vai ser uma das primeiras ordens executivas, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Vem Morar no Alvorada com sua Janja, o Boulos nem queria trabalhar mesmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a equipe do Trump está preparando a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, diz uma fonte do CNN aqui, mas que deve ser verdade porque realmente o Trump falou isso durante a campanha dele, deixou bem claro que ele é contrário a esse Acordo Climático de Paris por um motivo muito simples, né? Não resolve o problema. Vários países simplesmente não estão nem aí para a questão de emissão. A China não está nem aí para a questão de emissão. A Rússia não está nem aí para a questão de emissão. Esses países não estão preocupados. Acaba isso sendo uma punição para os países desenvolvidos e para os países pobres, como o idiota do Brasil, que entrou nesse acordo sem ter absolutamente nada para ganhar nisso daí, né? O Trump já tinha, no primeiro mandato dele, saído do Acordo de Paris, em 2017, mas o Biden colocou os Estados Unidos de novo no Acordo de Paris. E agora o Trump já falou que uma das primeiras ordens executivas que ele vai fazer vai ser justamente tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Ele está prevendo uma série de ordens executivas para o primeiro dia do cargo e coisa e tal. Alguma coisa como o próprio Biden fez, né? O Lula fez também quando voltou com o Bolsonaro, botou um monte de ordem para desfazer coisa do Bolsonaro, um absurdo. O Biden também fez isso com o Trump e agora o Trump vai fazer com o Biden de novo. Enquanto esse pessoal da esquerda não perceber que o caminho majoritário é para a direita, né? Vai ficar uma enxugação de gelo nesse aspecto aí, né? Então, a retirada do Acordo de Paris é algo que ele já fez em junho de 2017, logo no primeiro mandato dele, e vai fazer novamente agora, né? Ele toma posse no dia 20 de janeiro. Não preciso nem dizer para vocês que o pessoal da esquerda está todo mundo apavorado com isso. Como é que pode? O Lula falou que ele não, que tem que lembrar que ele está no mesmo planeta e não sei o que lá. Não, Lula, a gente está no mesmo planeta. É realmente. Não adianta nada você penalizar os pobres por conta de que aquecimento global. Sim, está havendo aquecimento global, mas das duas, uma, ou vai haver uma solução tecnológica para resolver isso, ou simplesmente não vai ser resolvido e vamos todos morrer no mesmo planeta. Não existe outra alternativa. Essa alternativa de governo de não vamos cortar a emissão de carbono e coisa e tal, vira puramente punição aos pobres, como eu já expliquei várias vezes aqui, né? Por quê? Porque vida e energia é a mesma coisa. Energia é vida. É diferente de você, por exemplo, proibir o gás, o CFC de refrigeração. Por quê? Porque o CFC é uma coisa importante, eu acho que foi errado também proibir isso, acho que foi errado proibir o DDT, um monte de decisões sem sentido nenhum, que me parece muito mais motivadas por questão de patente e de interesse comercial do que por ciência de fato, mas essas coisas você conseguia proibir DDT, CFC e não sei o que lá, por quê? Porque são produtos que são usados para finalidades específicas, então isso você consegue proibir, achar alternativas e coisa e tal, e a sociedade segue em frente. Energia é diferente, energia é energia. O ser humano vive de energia, a gente morre sem energia. Então, no final das contas, não tem como você proibir energia, proibir emissão de carbono. Isso acaba penalizando os pobres, né? Já expliquei inúmeras vezes aqui, e as COPs que tem por aí representam isso da forma mais cristalina possível, que é o quê? A COP, um monte de rico, pega jatinho para ir discutir como é que os pobres não podem mais gastar combustível. O pobre não pode ter moto, o pobre não pode ter carro velho, o pobre não pode isso, o pobre não pode aquilo, e nisso vai todo mundo de jatinho lá para a COP para discutir esse assunto, né? O número de voos de jato no mundo cresceu muito nos últimos anos, justamente porque o número de bilionários está crescendo, né? E o pessoal milionário começa a usar jatinho e coisa e tal.
E aí fica esse pessoal dizendo que não, que temos que proibir carros com mais de 20 anos de idade, porque eles consomem muito, gastam muito gás carbônico, né, geram muito gás carbônico, e, ou seja, punindo os pobres, punindo quem não tem dinheiro, porque quem tem dinheiro, né, o pessoal até fala, qual que é a explicação que o pessoal dá para os jatinhos lá na COP, COP 30, COP sei lá o que, sei lá quais são os números da COP lá. Não, é que eu faço a compensação de carbono, eu compro crédito de carbono e coisa e tal, e eu compenso isso, né? Eu não vou nem entrar no fato de que essa coisa de corrupção de crédito de carbono é bem conhecida, né? Um monte de escândalos de corrupção por aí, de créditos de carbono que não existem de verdade, coisa e tal. Mas mesmo que, vamos supor que o crédito de carbono existisse mesmo, que funcionasse mesmo esse mercado, qualquer coisa, você está mais uma vez mostrando como que isso não afeta os ricos, né? O Leonardo DiCaprio sai com o iate dele lá torrando, gerando um monte de gás carbônico e coisa e tal, e depois vem reclamar do cara, do pobre lá na Amazônia que botou fogo na terrinha dele lá. Não, porque não pode, você está destruindo o planeta. Não, cara, o Leonardo DiCaprio, você está gastando muito mais, gerando muito mais gás carbônico com o seu iate. Mas ele fala, não, mas eu faço compensação, eu pago isso daí. Repara mais uma vez o problema, né? O pobre sendo punido, porque o pobre não tem como pagar a compensação, né? E o rico não mudando nada no estilo de vida dele no final das contas. É isso que pregam todas essas agendas verdes, acordos climáticos de Paris, essas baboseiras todas, né? E pior, tudo isso de forma completamente ineficiente, que não vai resolver problema nenhum no final das contas. Só vai mesmo matar pobre. É isso que é a agenda verde, é a única coisa. E aqui eu faço esse alerta aqui, de novo, né? Eu já falei que o problema da esquerda, a esquerda acha que o problema dela é de comunicação, que as pessoas são negacionistas e não sei o que lá. Não, o problema não é esse. O problema é que as pessoas experimentam na prática o resultado das medidas esquerdistas e não gostam. O problema é esse, né? A esquerda também está perdendo muito apoio por conta disso. Como eu expliquei para vocês, o Estado fica menos ineficiente, as alternativas ficam mais eficientes, as pessoas naturalmente começam a fugir do Estado e ir para outras alternativas, começam a ver o Estado como alguém que atrapalha, que não ajuda. Essas medidas verdes, os esquerdistas acham que estão arrebentando, não, estão salvando o mundo para as futuras gerações e não sei o que lá e coisa e tal. E não, estão destruindo a vida das pessoas, estão matando o pobre. A agenda climática é agenda de matar pobre, de limpeza, de genocídio econômico, de matar pessoas pobres. E o Brasil, lindamente, aqui ó, Lula quer ensinar Trump, mas não consegue conter as queimadas, né? O Lula assinou todos os acordos de Paris, e mais ainda, prometeu mais coisa. O Brasil, um país em desenvolvimento que precisa de energia, precisa crescer e não tem dinheiro, precisa de energia barata, e aí fica se metendo a ser bonzinho, não, porque nós vamos obedecer. Esquece esse papo, mas a comunidade europeia exige a soja plantada do jeito certo, não sei o que lá. Esquece esse pessoal está fazendo é protecionismo só, não tá? A desculpa que os europeus arrumam para protecionismo, ignora essa porra. Achar que você vai baixar a cabeça o suficiente a ponto que o europeu vai aceitar comprar soja brasileira, vai aceitar comprar coisa da agricultura brasileira, é ilusão, não vai. Eles querem fazer protecionismo, é só eles que perdem, né? O povo europeu que perde, né? Porque no final das contas acaba pagando muito mais caro por produtos alimentícios para manter o custo enorme dos fazendeiros lá da Europa, né? Enfim, fica o Lula querendo dar lição de moral, mas olha só o que se percebe. Aqui o pessoal fala, Brasil cresce, aumenta emissões de carbono e preocupa Planalto. Olha só a preocupação do cara. Não, o Brasil crescer é uma coisa positiva. Não é que está crescendo, tá? O Brasil não está crescendo no governo Lula. Mas se crescer e isso aumentar as emissões de carbono, isso é inevitável. É o que eu falo para vocês. Energia é diferente de um componente específico. Energia é energia, não tem alternativa. As pessoas precisam disso para viver. A economia precisa disso para girar. Então, ou seja, o tal Lula, o idiota do Lula querendo fazer uma coisa bacana, não que temos que acabar com a emissão de carbono e coisa e tal, diminuir a emissão de carbono e jogando o Brasil num buraco porque usa essa falsa suposta ciência de controle de emissão de carbono, né? De novo, não é negar o aquecimento global. O aquecimento global existe. Existem soluções que podem ser tomadas para isso que são tecnológicas. Não tem nada a ver com limitar gasto de carbono, limitar o quanto que as pessoas podem consumir de carbono, porque isso é necessário para as pessoas. E quanto mais pobres as pessoas, mais elas sentem isso.
A agenda verde é uma agenda eugenista, é uma agenda para matar pobre e favorecer rico. É o que está ficando cada vez mais claro nessa história. O Trump faz muito bem de pular fora desse negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.